Sexta-feira do Enchei-vos com o Espírito Santo. E não tem como se encher do Espírito Santo se não for pela palavra de Deus, né, gente? A gente precisa da palavra de Deus. E eu tenho aqui um recado de Deus para a sua vida. Tenho aqui um recado de Deus. E a gente já vai entrar já nesse recado de Deus. E o que eu quero ministrar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, na revelação dele, é: não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Essa noite será muito bênção para a sua vida. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19. Um trecho, um verso muito pequeno. Não é o menor da Bíblia, mas é um dos menores. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Informações do apóstolo Paulo, ou melhor, ensinamentos do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, mas também é ensinamento para as nossas vidas. Se você ficar bem atento, prestar bem atenção, deixar Deus falar com você, não receber essa palavra como fosse minha, mas receber essa palavra como verdadeiramente ela é, de Deus, então o milagre vai acontecer. Então a transformação e a mudança vai acontecer. O segredo é saber, não é o pastor Coutinho que está falando, mas é Deus que está falando. O segredo é esse: fala comigo, Senhor. Não é ele, mas é Deus falando comigo. Agora, olha só o que o verso diz: não apaguem o Espírito. O Espírito com letra maiúscula. Não está falando do Espírito do homem, mas está falando do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. A pergunta que a gente faz é: o que é apagar o Espírito? O que significa apagar o Espírito? Eu quero falar para você o que não é. Primeiro, antes de falar o que é. O que não é? Apagar o Espírito não significa fazer o Espírito Santo deixar de existir. Não. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo é Deus, ele nunca vai deixar de existir. Ninguém vai conseguir fazer o Espírito Santo deixar de existir. Ele é Deus, conforme Atos capítulo 5, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 4, que diz o Espírito eterno. Então, apagar o Espírito não é fazer o Espírito Santo deixar de existir. Ele nunca vai deixar de existir. Ele é Deus. Estamos claros nisso? Então, o que significa apagar o Espírito? A palavra apagar no grego é a ideia de extinguir fogo ou coisas em chama. Essa é a ideia no original. Ou seja, apagar o Espírito é quando o crente ignora a influência do Espírito Santo em sua vida. O que é apagar o Espírito? É quando o crente, o Filho de Deus, ignora a influência do Espírito Santo na sua vida. O João pode apagar o Espírito e a Maria não. Você pode apagar o Espírito e eu não. Eu posso apagar o Espírito e você não. O que eu quero dizer é que você pode apagar o Espírito na sua vida, mas isso não quer dizer que ele não vai agir na vida de outras pessoas. Quantos estão comigo? O que Deus deseja para você, filho de Deus, crente em Jesus Cristo, que você não apague o Espírito, que o pastor Coutinho não apague o Espírito, que você não apague o Espírito. Amém? Que você não ignore, que nós não venhamos a ignorar a influência do Espírito Santo em nossa vida. E se eu ignorar, pastor? Gente, quem nos ensina todas as coisas? Quem nos faz lembrar de tudo que Jesus disse? Quem nos ajuda em nossa fraqueza? Quem nos faz andar em lugares altos? Quem revela a palavra e a verdade para nós? Quem iluminou a nossa vida e ilumina o nosso entendimento? É o Espírito, gente.
Se o Espírito Santo faz todas essas coisas e eu o ignoro, o que acontece? Conforme a que a gente brinca, lascou. Por isso que eu venho, debaixo da autoridade de Deus, deixar uma palavra para a nossa igreja e deixar uma palavra para você. Talvez essa palavra seja a palavra que você precisa para uma mudança, para um 180 na sua vida. Talvez é essa palavra que você precisa para dar um up na sua vida. O que significa up, pastor? Não sei, eu achei legal falar. Talvez é o que você precisa para transformar a sua vida. Não, o recado é simples aqui. Não apague o Espírito. Não ignore a influência do Espírito Santo na sua vida. Com muito amor e carinho, como a gente sempre faz, olha para essa coisa linda que está do teu lado aí, fala para ele assim, ó. O Nato vai falar, o pastor me chamou de lindo. É em Cristo, né? Todo mundo é lindo. Olha lá, fala para ele, não ignore o Espírito. Gostei daquele cabelo que você fez aquele dia lá. Não é só em Cristo não, né, Nato? Nato fala, o que foi, pastor? Está tirando uma comigo, meu? Olha para quem está lá e fala, não ignore o Espírito, fala para ele. Agora, quando, pastor Coutinho, o crente apaga o Espírito Santo? Quando o crente faz isso? Quero citar alguns exemplos, preste muita atenção, porque talvez Deus fale contigo neste momento. Quando o crente apaga o Espírito Santo? Quando o crente ignora? Primeiro, quando o crente ignora o testemunho interior. Eu quero que você se acostume com a nossa linguagem. Faz tempo que a gente fala sobre testemunho interior para a nossa igreja. Quando apagamos o Espírito, quando ignoramos o testemunho interior. O que é o testemunho interior? O testemunho interior é aquela impressão que temos dentro de nós que Deus está falando conosco. É aquele sinal verde, aquela impressão de que é Deus que está falando conosco. Essa impressãozinha, não é uma voz, meu filho amado, não. Mas é a impressão dentro de você. Você passa num lugar, você vê uma pessoa necessitada, vem aquele, dê um prato de comida para ele. Eu quero te falar que não é o diabo que está falando isso para você. Essa impressão, a impressão do, vai se acerta com o seu irmão, peça perdão para ele. Essa impressão não pode ser produzida da carne, porque a carne nunca se converte, mas é algo que o Espírito Santo, que quer nos levar em lugares maiores e melhores, sabe que a gente precisa passar etapas na nossa vida. A impressão que se diz, vai, procure um irmão, confesse para ele o seu pecado, o seu erro, porque aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia, em outras palavras, encontrará graça. Vidas travadas, justamente porque não consegue confessar, chegar para o seu líder, chegar para o seu pastor, ou seu discipulador, ou um amigo, e confessar o pecado e o erro, para que sua vida se deslanche. Quem está falando esse testemunho interior? Quando ignoramos esse testemunho interior, eu citei 3 exemplos aqui, mas é muitas outras coisas. Contribua na sua igreja, oferte, dê o seu dízimo na sua igreja. Esse testemunho interior não é produzido pelo pastor, mas é produzido pelo próprio Espírito Santo dentro de nós. Quando a gente fala bobagem, besteira, o que Deus está falando, o que eu estou sentindo é de mim mesmo. Você está ignorando, então, o testemunho interior. Logo, você está apagando o Espírito Santo. Fique muito atento com o testemunho interior. Fique muito atento com aquilo que Deus fala no seu coração. Fique muito atento àquilo que Deus está direcionando você. Sabe aquela ideia de, eu vou fazer assim, vai fazer assim por quê?
porque eu quero fazer, mas é o que Deus quer? Não, eu sei o que Deus quer. Mas por que você vai fazer então do jeito que não é o que Deus quer? Ah, eu vou porque ele não sabe responder. Ok? Alô? Deus está falando conosco aqui nesse lugar. Não ignore o testemunho interior. Não ignore o testemunho interior. A segunda situação em que o crente apaga o Espírito Santo, quando o crente ignora a palavra de Deus. Isso tem a ver com ignorar uma pregação, por exemplo. A pregação é ministrada, é falada, não tem outra história a não ser dizer, foi Deus que falou isso daí, gente. Mas ele fala, não, foi coincidência. Não pode ter sido Deus, não, foi coincidência. Pastor, talvez alguém falou para ele sobre a minha vida, e ele conhece a minha vida, e por isso que... Aí ele ignora a palavra de Deus. Gente, tem coisa que acontece da gente pregar aqui num domingo, e chegar na segunda-feira a gente tem que colocar em prática. Porque a chapa começa a esquentar na segunda-feira. Hã? Não dá para rejeitar nada. Por isso que você tem que estar com o coração aberto, sentado aqui, abrir o coração e dizer assim, fala comigo. Eu quero ser um crente inchada, né, que puxa para mim, não um crente pá que lança. Essa palavra é para André, só segura essa aí. Essa palavra é para Graciela aqui, toma essa aí. Essa palavra aqui é para o Luiz, aí Luiz, essa palavra é para você. Nunca é para o cara. A gente precisa ser crente inchado, essa palavra é para mim. Quantos têm coragem de pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e dizer, eu quero me colocar, eu quero que ela me confronte. Cara, é exatamente isso. Eu também estou junto contigo nesse barco. Quando eu leio as Escrituras, eu pego lá, Paulo escrevendo para Timóteo, fala comigo, Senhor. E é tal, pá. Mas é bom demais. Porque hoje tem infelizmente, há uma forma de interagir com a Bíblia errada, que não é a forma correta de se interagir. É o quê? É fazer com que a Bíblia se molde ao que eu penso, ao que eu acho. Não. A nossa mente, precisa se moldar com os pensamentos de Deus. Porque a palavra de Deus diz... Os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos, diz o Senhor. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E se a gente coloca a nossa mente à disposição para ser confrontado pela palavra de Deus, para que a palavra de Deus molde a nossa mente, o que vai acontecer? Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ninguém vai experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus moldando a Bíblia ao seu modo de crer, de achar. Não vai acontecer, porque nós estamos numa monarquia e não numa democracia. Quem manda é o rei, e o rei é só um, é o rei Jesus. Ou eu me submeto ao que Deus fala, ou eu não vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Deus trouxe você aqui para dizer o seguinte: se eu estou falando com você, meu filho, é que é possível você viver na minha boa, perfeita e agradável. Se eu trouxe você aqui, é porque é possível você moldar a sua mente com a minha palavra. Se eu trouxe você aqui, é porque é possível eu transformar a sua mente conforme a minha vontade, conforme os meus pensamentos. E se você fizer isso, diz o Senhor, então você vai viver uma vida abundante nessa terra. Não faz sentido um vive e você não. A palavra de Deus é para nós, a palavra de Deus é para mim, é para você. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela está falando conosco nessa noite em nome de Jesus, porque Deus tem uma vida poderosa para nós. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Hebreus 3,7 diz assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, verso 8,
não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Essa palavra também serve para nós. Por quê, pastor? Porque nós não podemos endurecer o nosso coração à pregação da palavra de Deus. Nós não podemos endurecer o coração àquilo que Deus tem falado. A gente sempre fala que tudo que é ministrado aqui é aula para as nossas vidas. Eu vou repetir, tudo que é ministrado aqui é aula para as nossas vidas. Uma hora a prova vai chegar. E quando chegar a prova, o que vai acontecer? Você vai passar ou vai ficar sem saber? Nossa, o que eu tenho que fazer? Qual é a alternativa? Eu não tenho alternativa? Qual a alternativa? Eu não tenho alternativa. Tem objetivo? Não tem. Qual a alternativa? Não tem alternativa. Por que não tem alternativa? Porque você não ouviu a palavra, a aula. Pastor, Deus está em silêncio, pastor. Essa prova, pastor, Deus está em silêncio. Qual professora que fala quando está aplicando a prova? A professora fica quietinha, falou um monte lá atrás, gente. A gente não pode ignorar e apagar o Espírito. Quando a gente ignora a palavra de Deus, a pregação, a gente está ignorando o quê? Está apagando o Espírito. Não é simplesmente eu que estou trazendo, eu estou trazendo a mensagem de Deus para você. Sou comedor de arroz, de feijão, de lanche, de pizza, igualzinho você. Mas há uma unção sobre a minha vida e há um ser que se chama Jesus Cristo, que na verdade é Deus, é um ser todo poderoso, que usa a minha vida para falar com a igreja. É por isso que a Bíblia diz, para que a gente fique com ouvidos atentos ao que o Espírito diz para as igrejas. Então, às vezes, dá dó, pastor, dá dó de algumas pessoas, dá dó, nossa, que pena do fulano. Mas quantas vezes Deus já não está ensinando ele, pregando ele ou ela, está falando, ministrando, está ensinando, mas ele nunca pratica. O que Jesus disse? Lembra o que Jesus disse? Não, pastor, não lembro. Então, ok, vou te lembrar então. Jesus disse que o vento bateu, a chuva bateu na casa, só que uma casa ficou em pé e a outra casa caiu. E grande foi a sua queda. Qual a diferença e o detalhe, pastor? O detalhe foi que uma casa estava sobre a rocha e a outra casa estava sobre a areia. Espiritualmente falando, o que isso significa, pastor? A casa sobre a areia, aquele que ouve, mas não pratica. A casa sobre a rocha, aquele que ouve e pratica. É por isso que tem tanto levante do mundo, do inferno, do diabo, dizendo para você, não vale a pena praticar a palavra de Deus. E se a gente não soubesse que o diabo é mentiroso. Se ele é mentiroso, e se ele está dizendo que não vale a pena, isso quer dizer, é igual ao quê? Que vale muito a pena. Porque aquele que ouve Deus, eu vou repetir, aquele que ouve a Deus, tem uma vida extraordinária nessa terra. Pode aplaudir a Jesus, porque é a palavra dele. Quando ignoramos aquilo que é pregado e não damos o valor devido, estamos apagando o Espírito. Já vou fazer um parênteses aqui. Falo tudo ou não? Não, acho que você não quer que eu fale tudo, não. Quer? A pregação está sendo pregada, ministrada. Graças a Deus, aqui nós louvamos a Deus, porque vocês honram e respeitam a palavra de Deus. Mas a pregação está sendo pregada e as pessoas andando pela igreja. A pregação está sendo ministrada e as pessoas conversando. E o jogo? Quanto que foi aquele jogo? O jogo foi tanto. O jogo foi... E a novela? Novela Misericórdia? Não sei se for novela bíblica lá da Record. Já fiz uma propaganda. Conversando na pregação. Não é aquela conversa do tipo, irmão Jefferson, olha aí Deus falando aí. Não, isso aqui é legal, até eu faço isso aí, gosto de fazer isso. Mas agora eu estou falando bate-papo, na pregação. Deus falando e a pessoa conversando. Eu já fui em lugar que eu tive que fechar a Bíblia e parar. Por quê? Porque não estavam ouvindo a palavra. Pastor, você fechou porque você... Não, porque não dá para continuar. Não há uma atenção à palavra de Deus. É um desrespeito grande. Se alguém um dia aqui chamar a sua atenção para puxar um papo, fala, irmão, espera um pouquinho aí que acabando o culto eu vou conversar, você paga aquela pizza para mim, aleluia, glória a Deus.
E aí nós vamos conversar até meia-noite, se você quiser. Mas agora vamos ouvir o que Deus tem, porque vai que Deus fala uma coisa e amanhã eu preciso aplicar e não sei. É por isso que o momento da mensagem, da palavra, tem que ser assim, ó, como você está, ouvindo com atenção. Porque o nosso culto é um culto racional. A gente precisa compreender e entender. Como eu sempre falo, eu não estou aqui para levar você no emocionalismo. Levar você a ficar, e a porta se fechou, e Deus. Não, se Deus quiser um dia me usar para isso, aí eu vou falar, mas a gente quer levar você no entendimento. Porque o diabo, ele não tem medo de uma igreja que pula, roda, rodopia, embora a gente também sente a unção de Deus, a gente cai pela unção de Deus, a gente gosta de tudo isso aí, mas o diabo não tem medo dessas manifestações físicas do Espírito Santo. O diabo tem medo de um crente que entende a palavra de Deus e pratica essa palavra. Escute isso que eu estou te dizendo. O diabo não tem medo do seu glória a Deus mais alto, embora você possa dar glória a Deus aqui, pode dar glória a Deus, mas não tem medo disso aí não. Aleluia. Um dia eu fui num culto, estava num culto que tinha um lá que até atrapalhando a pregação. Ele ficava, glória, glória. Você lembra, irmão Jefferson? Aleluia, aleluia. E eu cantando aqui, ele deu um grito na minha orelha, gente. Ele andava por todo o culto, assim, para toda a igreja. E eu aqui parado, assim, glória, rapaz. Aí depois, no final, acabou o culto, ele saiu discutindo, brigando com a esposa, puxando a esposa. Imagina o diabo olhando isso aí. Esses dias aí parece que encontraram o diabo chorando na esquina. Falava para ele, mas por que você está chorando? Ele falou, esses crentes aí faz burrada e depois fala que sou eu. É exatamente isso, gente. Isso não é bíblico, ok? Nossa, o pastor Coutinho disse que na Bíblia está escrito que o diabo estava chorando na esquina. Aí está de brincadeira, né, gente? Mas os crentes que o diabo fala, não, eu não vou nem relar a mão. Deixa que ele mesmo se destrói. Gente, o diabo não tem medo. O diabo tem medo de quem entende a palavra. De quem entende a palavra. De quem entende a palavra. E só entende a palavra assim, ó, sentado e prestando atenção. Quando a gente rejeita a palavra, a gente está apagando o Espírito Santo. Quando a gente rejeita a pregação, a gente está apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo querendo alertar, irmão Lucas e demais irmãos, querendo alertar a gente, e a gente... O Espírito Santo... Deus não fala comigo, pastor. Será que Deus não fala com você? Ou você não está sensível para ouvir a voz de Deus? Porque quando você está sensível para ouvir a voz de Deus, até no canto de um passarinho você já fala, meu Deus, eu lembrei disso, que o Senhor cuida dos pássaros, eu tenho que buscar só o reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Oh, aleluia! Você tem que entender que a sua alma é barulhenta, a nossa alma é barulhenta. É tanto, lembra da banda do Chaves, a sua alma. Você não consegue ouvir a Deus. Por isso você tem que silenciá-la num culto aqui, parar mesmo e sentar. E vai, Senhor, manda brasa. Fale comigo. Não podemos rejeitar a pregação. Quando a gente rejeita a pregação, o que acontece? A gente está apagando o Espírito. O que mais? O que nos faz apagar o Espírito? Número 3, quando ignoramos a profecia. Profecia mesmo, o dom. A profecia é uma mensagem vinda de Deus para a nossa edificação, encorajamento e consolação. Ignorar a profecia é quando Deus fala com você sobrenaturalmente, mas depois de algum tempo você se esquece e passa a andar no caminho oposto. Gente, eu já vi isso aqui, não vou citar exemplo. Mas Deus falar assim, mas você fala, que nem os pentecostais, meu Deus, Deus falou sobrenaturalmente, meu filho, e tal, e tal, e tal, e fala, você fala, meu Deus, que coisa linda, quanto tempo que Deus não fala assim comigo, rapaz. E questão de alguns dias ou algumas horas, o caminho oposto da profecia. Aí você fala, meu Deus. Gente, ignorar a profecia é Deus usar alguém para falar com você.
Você está lá, por exemplo, eu me sinto cansado, eu me sinto que não sou visto, Deus esqueceu de mim. Aí de repente vem alguém, assim diz o Senhor para a sua vida. E começa, é bom demais quando isso acontece, aleluia. Deus não se esqueceu de você, e pá. Você nunca mais deveria falar um dia da sua vida que Deus esqueceu de você, já com essa confirmação que Deus disse. Mas que tem crente que Deus falou uma vez, eu nunca me esqueci de você. Aí esse crente passa um mês, ele esquece da profecia. Senhor, dá um sinal que o Senhor é comigo. Aí tá de brincadeira. Tá que nem a fotinha do cara, Senhor, fala comigo. Deus deu a Bíblia para ele assim. Não podemos ignorar a profecia, não. E essa é uma forma de ignorar, e tem outra forma de ignorar também. Quando a profecia vem, e você fala, eu? Isso nem foi Deus não, foi carne que falou. Eu não acredito nisso aí não. Isso é apagar o espírito. A pergunta que eu faço para você é, você tem... O que Deus já falou com você no passado? O que Deus já falou por meio de profecia? Eu estou falando do dom de profecia, usando alguém por ter falado. Você anotou isso? Eu vou te falar, eu nunca mais me esqueci. Quando eu estava lá fora, no culto de terça-feira, tinha acabado de batizar, era a semana do meu batismo, batizei no domingo, isso era na terça-feira, terça ou quinta, e eu estava lá fora, quando o pregador estava pregando aqui, e ele olhou e falou, jovem que está aí fora. Alguns irmãos lembram daqui, Graciele, Osana. Eu fico em pé, jovem, eu fiquei em pé, a perninha estava assim, tremendo. Parecendo o Kiko, lembra? Gente, é muito forte quando Deus, é Deus ali. Gente, vocês quem recebeu já uma profecia aqui? Eu, o Senhor, tenho uma obra grande na sua vida. Gente, eu tinha acabado de batizar. Eu tinha acabado de descer as águas. Eu era um menino que ficava fora lá da igreja, do culto. Ficava lá fora. Não tem nada contra os nossos irmãos que ficam lá fora. Não, tem. Não. Tem. Mas não o Luiz pode ficar, o Luiz lá, o Luiz Miguel. O Luiz é o nosso obreirinho aí na benção. Mas eu ficava lá fora, ficava lá, gostava do louvor, tinha uma loirinha que cantava lá, falava para você, hein? Casei com ela pela graça de Deus. Aleluia! Falei para minha mãe, com 19 anos, minha mãe falou, menino, você não vai casar não? Falei, não é o que o senhor está pensando, viu? É que eu só não arrumei uma namorada. Mas tem uma lá que eu caso. E Deus fez eu casar. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Sai para lá, minha mãe está achando o quê, rapaz? Seus irmãos tudo começaram a namorar novo, com 16, com 15. Falei, não sou o que o senhor está pensando. Sai fora, vai para lá. Ui. Só no tempo de Deus aí. Deus já estava me guardando já, amém? E aí, gente, aquela palavra veio, que a profecia veio. Pá! Como que vai esquecer? Você tem esquecido das profecias que Deus tem usado, falado com você? Um dia eu estava tomando um leite, com um café, com uma bolachinha de manhã, não era nem casado ainda, mas já era crente, e tal, tomando um cara na rádio, um pregador na rádio, gente. Não sei se aconteceu isso com você. Jovem! Desse jeito a voz dele. Eu te vejo, jovem. Meu Deus, o que está acontecendo? Você está de calça preta e camiseta branca para saber que eu sou o Senhor. E eu estava mesmo. Que coisa, não? Eu estava com calça preta e camiseta branca. E eu não durmo de calça. Aquele dia eu dormi. Já inclinei os ouvidos. Eu, o Senhor, tenho uma obra. Gente do céu, eu lembro disso. Quando eu passo por dificuldade, diversidade, lá na igreja no início, até hoje também, passo uma dificuldade, eu não fico perguntando, Senhor, Senhor, eu sei que Deus está comigo, Deus está conosco e vai fazer essa igreja, esse ministério avançar a cada dia, em nome de Jesus. Glória ao nome dele. E eu vou te falar uma coisa, se você está disposto, como você está, de caminhar conosco, a bênção de Deus também vai
sobre a tua vida, na sua vida, você será guardado, porque quando você entra no propósito de Deus, a obra não é minha, a obra é do Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. Quando você entra conosco, você também é impactado com as bênçãos de Deus aqui neste lugar. E nós vamos crescer para a glória de Cristo. Essa igreja vai crescer para a glória de Cristo. Nós vamos avançar cada dia mais. Por quê, pastor? Porque Paulo disse para Timóteo, segundo as profecias declaradas a seu respeito, creia, vai, aviva a chama do dom de Deus. Não pode parar, não pode desanimar, não pode travar no meio do caminho. Sabe por quê? Porque há uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus Cristo nós vamos avançar. E o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado através de mim e de você. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos ignorar a profecia, não. Mas pastor, já viu o pastor falando tanta coisa contra a profecia? Não, contra a profecia eu nunca falei. Eu sempre falei contra a profetada. Contra a profetada eu desço a pancada. Contra a profetada eu desço o chicote. Porque profetada engana, frustra as pessoas. Profetada quer fazer com que as pessoas permaneçam na igreja. Profecia faz com que encoraje a pessoa a permanecer em Cristo. Um dia alguém me disse, eu fui visitar uma igreja, ela disse, Deus tem uma palavra para você. Eu falei, opa, então pode falar, venha na quarta-feira que vem, que então Deus fará. Hã? Uma semana é para amarrar eu ali, para eu voltar na outra quarta, gente. Você entendeu a pegada aqui? Isso é profetada. Profecia, meu irmão. Pastor, eu tenho que ficar correndo atrás de profecia? Não. Você não tem que ficar correndo atrás de profecia. Você tem que estar disposto para ouvir a palavra de Deus. Quando Deus quer falar com você, meu irmão, aí você segura. Até pelo rádio ele fala. Até pela televisão. Quando Deus quer falar, quem está recebendo essa palavra aqui? Quem está recebendo? Deixa eu ver você aí. Qual outra situação que a gente apaga o Espírito Santo? Quando não abrimos o coração para as manifestações do Espírito. Isso tem a ver com aquela pessoa que fica indiferente com o mover do Espírito Santo. Eu sei que teve muitas pessoas que nos atrapalharam aqui nessa caminhada. Muitos líderes que nos atrapalham. O abuso dos dons espirituais fez com que as pessoas fechassem os seus corações. É tanto abuso na questão da profecia, que quando você vai ser usado por Deus para profetizar, a pessoa fecha o coração, porque ela pensa naquela experiência ruim que ela teve. Quantos estão entendendo isso? É por isso que uma frase que eu gostei muito é: o abuso gera desuso. Mas eu quero te dizer o seguinte, não é porque tem uns abusando, fazendo errado a respeito dos dons espirituais, das manifestações do Espírito, que a gente vai colocar essas coisas do tipo, inutilizar essas coisas. Os dons de Deus continuam. Os dons de Deus não cessaram. A profecia não cessou. As línguas não cessaram. O dom da ciência, o dom de cura continua. As manifestações do Espírito continuam. Vocês estão comigo? Um dia teve um líder muito famoso. E ele colocou uma manifestação de um terreiro de Umbanda com uma manifestação na igreja crente. E ele fez uma pergunta: qual a diferença? Foi muito infeliz naquilo. Foi muito infeliz. Porque a diferença é que um é verdadeiro, que é o povo de Deus, e um é falsificado. Essa é a diferença. Mas aqui eles colocaram tipo, essas igrejas com essas manifestações. Tem gente, nós já tivemos aqui, infelizmente, pessoas que ao ver a manifestação do Espírito, pessoas caindo sob a influência do Espírito, pessoas rindo. Que legal. O que é de engraçado nisso? De ver o outro caindo no Espírito, a não ser que seja um riso pelo Espírito também. Pessoas que, debaixo de uma unção de alegria, passam a rir, e o outro diz: olha
Olha que loucura, que bobagem, ficar rindo, isso é você apagar o Espírito também. Porque se o Espírito Santo quer manifestar fazendo a pessoa chorar, ou fazendo a pessoa rir, ou fazendo a pessoa pular, ou fazendo a pessoa cair, ele faz do jeito que ele quiser. Porque o vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os filhos do Espírito Santo. Um dia o pastor Silas Malafaia disse que tinha um quezinho aí com essa questão de cair sobre o poder do Espírito. Aí um amigo dele, Jabes de Alencar, levou, pastor Silas, vamos comigo lá para assistir um culto de Benihim. O Silas foi, ficou aqui, Benihim ali. O Benihim disse para a multidão, recebam o poder do Espírito Santo. O Silas Malafaia disse, aonde a mão de Benihim passou, as pessoas caíram sob a influência do Espírito Santo. E o Silas falou, ai, hoje eu caio neste lugar. A pessoa fica indiferente. Eu não acredito nesse negócio não. Quem derruba é o diabo. Gente, se a gente for indiferente ou criticar as manifestações do Espírito Santo de Deus, as manifestações físicas do Espírito Santo de Deus, a gente está apagando o Espírito Santo. Às vezes você está vendo aquela pessoa rindo, você fala, está fazendo gracinha. Não é, aquela pessoa estava num quadro de depressão horrível, estava quase se matando, mas uma unção de riso desceu sobre a vida dela, quebrando aquele mal, fazendo com que ela fosse então transformada e curada daquela situação. Você vê o outro chorando, você fala, o culto não foi para tudo isso? Por que ele está chorando tanto assim? Porque ele estava tão frio espiritualmente, que desceu uma unção de quebrantamento na vida dele, e ele começou a chorar. A gente não pode ser indiferente com as manifestações do Espírito Santo de Deus. É por isso que não há novidade para nós, quando o Espírito Santo quer agir, e pessoas choram, pessoas caem, pessoas recebem o poder, pessoas falam em línguas. A gente precisa ficar atento e respeitar essas coisas. A gente não pode falar asneira por não conhecer. Pastor, é Deus, e não é Deus, é Deus. Gente, e é uma coisa tremenda que a gente sabe quando Deus está agindo no lugar, sabe ou não sabe? Mas essa é uma situação também. Qual é a outra? A outra, quinta, quando ignoramos os dons do Espírito. Quando um crente diz que não existem o dom de cura, de profecia, de línguas, etc., ele está apagando o Espírito Santo. Então essas 5 coisas. Agora escute uma coisa. Assim como o fogo faz na realidade material, o Espírito Santo faz na realidade espiritual. Assim como o fogo que você usa para fazer uma comida. O que ele faz na realidade material, o Espírito Santo faz na realidade espiritual. Quantos vêm comigo aqui? O fogo faz o quê? Ele ilumina. Traz luz, traz iluminação. O que o Espírito Santo faz? Ilumina. O que significa isso, pastor? É o Espírito Santo que revela as verdades da palavra de Deus aos nossos corações. É o Espírito Santo que nos mantém longe das trevas. Ele nos ilumina. O fogo purifica. O que o Espírito Santo faz? Purifica também. O fogo purifica. O que o Espírito Santo faz? Purifica as nossas vidas. Assim como o fogo faz na realidade material, o Espírito Santo faz na realidade espiritual. Você vai apagar o fogo? Então não tem iluminação. Você vai apagar o fogo? Então não tem purificação. O que significa isso, pastor? É quando o Espírito Santo destrói de nossas vidas as coisas que não agradam a Deus. Enquanto você ignora a influência do Espírito Santo de Deus, enquanto você ficar ignorando as influências do Espírito Santo de Deus, a probabilidade de andar nas trevas é grande. A probabilidade de não ser purificado, de não ser removido da sua vida as coisas que desagradam a Deus é muito grande. Eu não quero andar em trevas. Eu não quero com que coisas ruins caminhem comigo.
O que eu quero é que o fogo do Espírito Santo continue me purificando a cada dia, a cada instante. O fogo aquece. O que o Espírito Santo faz? Aquece também. O que isso significa? É o Espírito Santo que nos ajuda a ter uma vida espiritual de fervor. Ignora a unção do Espírito, ignora a influência do Espírito para você ver o que acontece. É uma vida espiritual gelada. Olha lá, fulano. Rapaz, a irmã entrou de muleta e saiu sem muleta. E o que tem? O que tem? O que tem que Deus fez um milagre? Ah, eu não acho tanto assim. Está frio. Não vê as coisas de Deus. Não vê os milagres de Deus. Não é impactado com nada. Por quê? Porque ignora a influência do Espírito. E o que acontece? Não é aquecido pelo fogo do Espírito. A minha oração é que você que levantou a mão seja aquecido com o fogo do Espírito Santo. Segunda-feira estava aí, Verônica chegou e falou para mim: pastor, ora para a irmã tal. A irmã estava de muleta. Ela foi embora com a muleta dela no ombro. Falei para a Verônica: não é para questão de me mostrar não, mas eu vou filmar as próximas vezes aí, viu? Porque fica nessa ideia de, é filmar mesmo, é filmar, a gente vai postar mesmo, para ver o quanto o Senhor tem feito. E eu quero dizer o seguinte: se você está enfermo neste lugar, deixa eu te falar, receba a sua cura agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O fogo faz o que também, pastor? O fogo se alastra. O que o Espírito Santo faz, pastor? O Espírito Santo faz a mesma coisa. Quem está afogueado com o Espírito Santo de Deus, quem não ignora a influência do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Ele quer tocar, fazer com que esse fogo alcance a vida de outras pessoas. Por que você prega? Por que você fala? Por que eu quero de alguma forma que aquilo que transformou a minha vida toca na vida de outras pessoas? O fogo alastra. Como que a gente vai ignorar, gente? Como que a gente vai ignorar a influência do Espírito Santo? Como que a gente vai deixar com que o Espírito Santo não direcione as nossas vidas? Não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Ele é o nosso mestre, nosso ajudador. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas. Eu não posso fazer mais nada por você, a não ser deixar essa mensagem. Mas é você que tem que praticar. O que ele tem falado no seu coração? O que ele tem ministrado em sua vida? Será que você está resistindo àquilo que ele está falando? Será que você está fingindo que ele não está falando? Será que você está achando que isso que ele está falando é coisa da sua cabeça? Portanto, você não vai colocar em prática porque você acha que não é ele. Mas você sabe que o pedido que ele está fazendo é bom. Se você decidir caminhar com o Espírito Santo, se você decidir deixar o Espírito Santo direcionar você, então você vai saber o que é uma verdadeira vida cristã. Deus não quer que a gente seja um religioso, só aparência. Aparência que eu digo, aparência de piedade, como é a realidade de muitas pessoas aí fora, gente. Nas igrejas, nos lugares, na frente do pastor é uma bênção, na frente do pastor é um santo. Aí longe do pastor é complicado, não tem testemunho cristão, não é um... Gente, a gente precisa mudar essa questão aí. A gente só vai impactar as pessoas que estão lá fora se a gente primeiro ser impactado. Deus nos chama hoje para a gente nunca mais apagar o Espírito Santo. Não apague o Espírito. Ouça que você será bem-aventurado em tudo. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está falando com pessoas aqui.
Bem-aventurados seremos nós, como seremos felizes se nós deixarmos o Espírito Santo, as palavras dele, governarem a nossa vida. Como nós seremos felizes? Como nós seremos felizes se deixarmos o Espírito Santo nos influenciar? Quem dá valor, dá crédito ao que o Espírito Santo fala, é livre de muitas decepções e perdas. Quem escuta o Espírito Santo será livre de muitos problemas, será livre de morte, será livre de perdas, será livre de decepções. Quem escuta o Espírito Santo sempre vai caminhar com esperança e crendo que Deus está com ele a todo momento, a cada instante. Tudo em volta pode ser que esteja horrível, uma crise, uma guerra, mas quem escuta o Espírito Santo, ainda que esteja no deserto, vai ter unção e poder para rejeitar as tentações. E logo após a tentação, anjos de Deus virão e servirão a você. Quem anda com o Espírito Santo é guiado em lugares que os outros vão dizer: o que é isso? Deus está te mandando para lá? Mas quando você obedece, no final de tudo você será servido por anjos. Nunca você vai se perder se você for dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não ignore a influência do Espírito Santo na sua vida. Não ignore. Não seja grande, tão grande, a ponto de não se submeter à voz do Espírito Santo. Se precisar descer, desça. D.L. Moody, um grande evangelista da época, disse que as maiores bênçãos de Deus estão nas prateleiras de baixo. Porque para você acessá-las, você precisa se curvar. Você só será grande quando você se submeter e reconhecer a sua pequenez diante do Senhor. Feche teus olhos, se coloque em pé.